Oi pessoal, tudo bem com vocês? Parece que a sogra tentava tirar a atenção do filho da menininha, mas não teve sucesso. O jovem casal uniu-se em casamento no ano de 1220. Luís com 20 anos de idade e Isabel com 14 anos. Mas por um ajuste, eu não sei se do destino ou pela decisão dos céus, o casamento foi muito feliz enquanto eles estiveram juntos. Sabem o típico conto de fadas? Não teve aquele pouco convincente e viveram felizes para sempre, como nas histórias infantis, né? Mas teve sim a convivência e um amor conjugal digno de um daqueles filmes épicos, pois era notório que os dois se amavam de verdade. Luís era um verdadeiro cavaleiro e cavalheiro e deixava com toda a sua benevolência que a jovem esposa praticasse a caridade com os pobres. Ela gostava muito de ajudar os pobres e levar alimentos, e ele ficava até orgulhoso disso. Mas a mãe dele não. Dizia que a nora se excedia nas práticas religiosas. Disso aí vocês já imaginam, né? O amparo, o amor apaixonado do marido, a felicidade. Eles tiveram 3 filhos, inclusive. Tudo isso instigou uma certa inveja contra a jovem duquesa por parte da sogra, da sua cunhada Inês e dos cunhados Henrique e Conrado. Dizem que tentaram fazer alguma armação contra o casamento deles, mas eles nunca tiveram sorte, já que os dois se amavam muito, exatamente como naqueles contos de fadas em que o amor do casal supera tudo. Só que, ao contrário dos contos, chegou o momento em que o nobre Duque Luís, que era muito bondoso e muito justo no seu governo, foi convocado para ir às cruzadas. Ele sofreu muito, mas sabia que era uma coisa que não tinha como deixar de cumprir, pois era ordens do Papa, né? E em 1127, então, Luís partiu. As bênçãos divinas, porém, não isentaram o casal do mais duro, do mais difícil e doloroso dos sofrimentos, a morte. O jovem rei acabou falecendo de peste em Otranto antes que ele chegasse em Jerusalém. A duquesa, que tinha acabado de dar à luz a sua filhinha Gertrudes, dizem que ela quase morreu de desespero. Andava chorando e gritando pelos corredores do castelo. Não era para menos, né? Aqui, logo que ficou sabendo da morte do duque, o cunhado de Isabel, Henrique, teve a audácia de expulsar a duquesa com as 3 crianças, que eram criancinhas pequenas do palácio. É realmente uma história que lembra até os contos de fadas, que sempre tem lá um vilão, né? Ou uma vilã. Só que aqui, ao invés de uma fada madrinha ou um mago, foi uma tia cristã da jovem que a ajudou quando soube das maldades dos cunhados. Isabel, vejam só a ironia do destino e como essa moça sofreu. Foi expulsa do próprio castelo, que era seu por direito, e não teve abrigo em nenhum lugar. Ninguém na cidade quis abrigar a duquesa, né, com as 3 crianças. Nesse momento, nem os pobres que ela tantas vezes ajudou não deram atenção, porque temiam a cólera do regente, né? E Isabel só conseguiu se abrigar dentro de um estábulo. Isso mesmo. Então, né, nesse ponto, sua tia Matilde, que era a abadesa de um mosteiro beneditino, soube de tudo e veio socorrê-la. Logo em seguida, ela foi encaminhada até o seu tio Egbert, que era bispo. Algum tempo depois, os cavaleiros cruzados que haviam seguido com Luís voltaram com o seu corpo. Enfrentaram então os vilões da história, né? Os irmãos do duque, e tudo o que era devido à jovem Isabel foi devolvido a ela.
todos os seus bens e todas as suas propriedades, mas ela já havia decidido viver uma vida de humildade e pobreza como os franciscanos que ela tanto admirava. E ela usou a fortuna que ela herdou então para construir um hospital para os pobres. Os seus últimos dias ela passou em mosteiros, no castelo de Pottenstein e depois em uma casa bem humilde, onde ela se dedicou a ajudar os pobres, como ela sempre costumava fazer antes. Seu filho mais velho, Hermann, ficou sob a tutela da avó para depois tomar a coroa do reino. A pequena Sofia ficou aos cuidados da tia e mais tarde se tornou duquesa de Brabante, enquanto a pequenina Gertrudes ficou no mosteiro de Altenberg, tornando-se mais tarde uma monja. Dizem que até mesmo após tanto sofrimento, ela ainda acabou ficando sob a tutela de um padre maldoso, para dizer o mínimo, um tal de Conrado de Marburg, que exigia dela uma vida de humilhação e penitência incessante. Felizmente, ela recebeu auxílio do seu antigo protetor e padrinho, o conde Bertoldo de Sarospatak, que interveio, e o tal Conrado, com medo, abrandou então as suas regras rigorosas. A bela e doce princesa faleceu algum tempo depois, em 1231, com apenas 24 anos de idade. O seu legado, muito além da canonização que foi feita pelo Papa Gregório IX, foi a história de uma vida plena de humildade, bondade e generosidade. Um exemplo de virtudes que, vamos combinar, né? É raríssimo a gente ver hoje em dia, mesmo nos meios religiosos. Eu vou deixar na caixa de informações links para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa verdadeira princesa, não de contos de fadas, mas de um drama épico, mas uma vida exemplar de pureza e amor verdadeiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Contem para mim, vocês já tinham ouvido falar da Duquesa Isabel da Hungria ou Santa Isabel da Hungria? O que vocês acharam dessa história de abnegação e generosidade? Contem aí nos comentários. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!